Pessoal, hoje a gente vai ter um culto especial, um culto diferente. Todo culto é especial, né? Mas esse vai ser diferente. Por quê? Porque a gente vai aprender, usando ali de exemplo, algumas coisas que acontecem no futebol. Quem gosta de futebol? Deu para perceber, a igreja está cheia. Vamos fazer mais culto para futebol? Quem gosta de futebol? Vocês vão aprender isso aqui, ó. O que o futebol pode nos ensinar sobre a nossa vida com Deus. Afinal, o que acontece no futebol que a gente pode comparar com a nossa vida com Deus? E a gente já começa pelo começo, obviamente. Precisa existir o quê? Coloca para mim. Existe o quê? Time. Sem time não tem o quê? Futebol. Se não existir o time, se não existir os jogadores, não vai ter futebol. Ninguém vence uma Copa sozinho. E na nossa vida acontece da mesma forma. A gente precisa um do outro aqui. Porque se não fosse dessa forma, o Senhor Jesus não teria constituído a igreja. E cada um poderia ser o quê? Se vira. Mas Ele constituiu a igreja, o grupo. Então nós vamos chamar o nosso grupo de time hoje. Você vai compreender hoje como esse time. A gente precisa um do outro. A gente precisa estar unido. O time precisa estar o quê? Unido, em prol de um único propósito. Você consegue entender? A gente precisa se unir. A gente precisa estar junto. Eu fico pensando, quando eu olho para a igreja, eu fico vendo e glorificando a Deus, porque o dia que eu fiquei doente, eu vi o quanto a igreja se uniu para interceder, para orar, para pedir, para animar, para dar força. Ali eu vi assim, ó, no sangue, na pele, o quanto a gente é o quê? Um time. Se você precisar, eu vou estar aqui. Eu vou orar por você. O seu irmão do lado vai orar. A gente vai jejuar. A gente vai se unir. A gente vai fazer um propósito. Há um tempo atrás, a pastora Vilma também ficou doente. A gente se uniu. A igreja fazendo até ela ficar boa. E a gente lá orando e faz propósito e unge. Isso é igreja. A gente faz parte de um time. O futebol não existe sem um time. Um jogador apenas ia fazer ali alguma coisa? Não. Um único jogador não ia conseguir vencer os inimigos. Um único vencedor não faz nada. Agora, o time, aí é diferente. E a gente tem que entender o que a palavra de Deus ela fala sobre a união da igreja. Olha que interessante, já que a gente é a igreja primitiva, né? Vamos ver aqui como que funcionava a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era assim, ó, na igreja primitiva. Perseveravam na doutrina. Não era bagunçado, não. Eles perseveravam. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Se a igreja não é um time, eu não sei o que é. Isso daqui que a gente acabou de ler é o retrato do time que Deus espera. A gente, a nossa união aqui, olha só, eles tinham tudo em comum. Até fisicamente eles ajudavam quem chegava. Mas tudo em comum em todos os aspectos. Porque era o mesmo time. As pessoas no mesmo time, elas têm um propósito em comum, que é fazer gol, não é isso? Todo mundo tem o objetivo de vencer, não é isso?
E na igreja todos estamos por um único propósito. Amém, pessoal? É vencer esse mundo para a gente viver na glória com o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, coloca para mim aqui, vamos ver. Opa, você voltou? A ordem, peraí, volta aqui. Tá, tudo bem. O segundo ponto, preste muita atenção. Todos têm, todos do time, eles têm uma bandeira que representa eles. É assim ou não é? O que eu tenho aqui? Uma bandeira. Eu torço para quem? Do Brasil. Se você veio de longe com essa bandeira, você vai imediatamente o quê? Identificar. Que eu jogo para quem? Que eu torço para quem? Pro Brasil. Então, olha que coisa. O jogador que está ali jogando, ele jamais vai estar entrando em campo com vergonha da bandeira que ele representa. Você já viu algum jogador entrando e tapando ali? Não. Eu não gosto do jogo de quem eu represento. Não. Ou eu tenho vergonha de quem eu represento. Não. O jogador, ele veste ali a camisa, ele vai, ele levanta a bandeira e ali, olha que coisa. É a identidade. Presta muita atenção sobre a identidade, porque a bandeira que a gente carrega mostra quem de fato a gente é. A bandeira que a gente carrega. Nós não podemos ter vergonha de servir ao Senhor Jesus. A gente não pode ter vergonha do Evangelho. Tem gente que vem para a igreja, ela nem fala que vem para a igreja, porque ela tem vergonha. Então você diz que levanta uma bandeira, mas é uma bandeira que você tem vergonha. Quer dizer, está errado, porque a palavra do Senhor fala isso aqui, aqui em cima, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você chega no seu trabalho, ou você mais jovem aí chega na sua escola, que bandeira as pessoas enxergam em você? Qual bandeira você está levantando? O que as pessoas veem em você através das suas atitudes? Lembra que pelo fruto se conhece a árvore. Pelas suas atitudes as pessoas conseguem enxergar a bandeira que você está levantando. Você consegue entender isso? Sim ou não? Um dia, e que bandeira é essa que você está levantando? Um dia, olha o que Moisés fez. Ele edificou um altar e ele deu a este altar o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. O Senhor Deus é a minha bandeira. Essa foi a bandeira que ele levantou como altar de adoração. Entende? A gente foi chamado para levantar essa bandeira, porque Deus ele é o dono do time. Deus ele é o criador de todas as coisas. Ele que me criou, te criou. E todo mundo vive para a glória do dono do time, a glória do Senhor. Essa é a nossa bandeira. Não se envergonhe de levantar essa bandeira. Deixe de levantar outro tipo de bandeira que não glorifica o Deus que você diz que serve. O que você faz tem que condizer com aquilo que você diz. Eu vivo falando isso e Deus está mandando repetir isso já faz alguns cultos já a respeito. Então é para a gente prestar atenção. O que mais? Coloca aí para mim. Existe o quê? Existe o técnico do time. Não existe o técnico? Nenhum jogador entra em campo fazendo o que quer. Nenhum jogador entra em campo fazendo o que quer. É
orientar, que vai organizar, que vai dar direção daquilo que o jogador precisa o quê? Fazer. Sim ou não? Sim. Eu, por exemplo, no jogo passado, se eu fosse orientar, eu já ia tirar os dois que faziam gol, já não ia jogar já. Por isso é que eu faço cadeira e eu não sou técnica. Se alguém fosse pegar a minha orientação, que eu não sou técnica, o Brasil iria o quê? Perder. Entende? Olha a importância de ter um técnico, um bom técnico. Não é qualquer técnico. O técnico, ele tem que ser muito bom, porque é ele que vai dar a direção certinha do que tem que fazer. Sim ou não? E na fé, quem é o técnico? Quem é que nos ensina, nos orienta, nos dá direção? É o Espírito Santo. Na vida do cristão, a gente tem o Espírito Santo, não é só para consolar, é para tudo. É para corrigir, é para mostrar o caminho, para avisar quando a gente está errado. Uma prova disso está aqui na Bíblia. Ó, coloca aí para mim. O que João 14:26 fala? Vocês conseguem ler? Vamos ler todo mundo junto, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ah, eu não sei agir direito. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele é o técnico. Na nossa vida espiritual, ele é quem dá o quê? A direção, as coordenadas. E olha a importância de você ouvir a orientação do Espírito Santo e não ouvir a orientação de qualquer coisa. Eu dei aqui o meu exemplo, que se fosse eu, o Brasil teria o quê? Perdido, porque eu não entendo nada e eu fui ali querendo enfiar o, né? Como é que fala? Meter o bedelho? Palpitar. Aonde eu não sei, as pessoas na sua vida, elas querem palpitar sobre as coisas, mas elas não conhecem o futuro, elas não conhecem o plano de Deus na sua vida. Fica dando ouvido para quem não é o teu técnico, para você ver. Tem gente que vive dando ouvido para quem vai dar fé. Ela tem um problema, ela vai desabafar para os colegas do mundo. O colega do mundo vai falar assim, tua vida está ruim assim. Você espera que o colega do mundo fale assim, ó, vai ler a Bíblia que Deus vai te encher? O colega do mundo vai falar, vamos beber. Porque você está dando ouvidos para quem você não deve. Um time vencedor é o que segue as instruções de um bom técnico, um técnico de verdade, que sabe das coisas, que sabe da direção, e na nossa vida é só o Espírito Santo. Quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele deixou essa promessa. A promessa de que o Espírito Santo, que é o Espírito dele, que é o Espírito de Deus, estaria conosco para nos ensinar, para nos orientar. Por isso, quando você vai fazer uma besteirinha, vem aquela coisa assim, você fala, acho que eu não vou fazer não, porque está vindo aí uma consciência. Às vezes é o Espírito Santo falando assim, você vai perder tudo. Isso daí não é minha vontade não. Você sente o Espírito Santo te ensinando. Quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, vai na Bíblia, olha, tira a palavra. Isso aqui é ouvir técnico. É ouvir a voz de Deus. Não ficar ouvindo qualquer pessoa, senão você vai se dar mal. Então entenda isso. Próximo ponto. Que mais aqui? Todos do time têm o quê? Uma posição. O que seria do time se só existisse o atacante? O que seria do time? O atacante é o que faz gol, sim ou não? Sim. Mas ele não precisa das outras pessoas no time? Coloca só o atacante lá e deixa o time sem zagueiro, sem volante, sem lateral, sem meia, sem goleiro. Sem goleiro.
Ia funcionar, gente? Por que o time de futebol ele foi criado para funcionar? Cada um trabalha na sua posição. E quem é mais importante? Todos. Porque cada um vai fazer a sua parte para contribuir com a vitória. E na igreja é a mesma coisa. Imagina se na igreja tivesse só quem sabe louvar. Só tinha levita, não ia ter mais ninguém. Imagina se tivesse só a pessoa que sabe fazer a obra, não sabe orar, não sabe interceder. Como que ia ajudar os novos que ainda não sabem? Então, na igreja existem várias pessoas que Deus chamou com várias funções. Deus chamou você para ser um intercessor. Deus chamou você para ser um levita. Deus chamou você para ser um evangelista. O que você faz bem feito? Deus chamou você para ajudar, para ser o sustentáculo da obra. O que você faz bem feito? É claro que você vai jogar e vai ajudar em tudo, mas vai ter algo que Deus vai confiar na sua mão, algo que você precisa fazer. Você consegue entender? Sim ou não? Sim. E todo mundo fazendo uma função na igreja, a igreja ela funciona. Funciona, mesmo vocês sendo diferentes um do outro, mesmo nós sendo todos diferentes, a igreja vai funcionar assim. Porque o Senhor Jesus comparou a igreja com o corpo. E o que é o corpo? Se não é um monte de coisa diferente junta. Esse dedo é diferente dessa perna, que é diferente desse cotovelo, que é diferente até do dedo que está do lado. É diferente do dedo do pé. E cada um entrega uma função diferente. Aí tem gente que fala, eu não sou importante. Tem gente que fala assim, eu não sou importante, eu não sou um órgão vital da igreja. Você viveria ser um braço? Porque o braço não é um órgão vital. Você viveria ser um braço? Seria fácil para você viver sem um braço? Seria fácil para você viver sem pernas, já que você acha que você não é um órgão vital? Porque você acha que eu não sou importante? Porque você acha que as coisas que você faz não é importante? Cuidado com isso. O objetivo do diabo é te menosprezar, jogar para baixo, para você não fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, a igreja não funciona direito. Para a igreja funcionar e chegar na vitória, ela precisa, cada um tem que estar na sua posição. Amém? Amém. Próximo. Bom, se nós temos um time, nós temos um técnico, todo mundo aí está na posição, jogando certinho, bonitinho, temos uma bandeira que a gente levanta. Que maravilha, mas não é só de maravilha que acontece no futebol. No futebol não é só a alegria. Tem também o quê? A tristeza. Por quê? Porque tem o adversário. O adversário, tem até um tio ali no adversário. A Iá tá boa, né, Bi? Existe até um adversário ali, quase que saiu. No futebol, o adversário, ele quer impedir a vitória do oponente. Sim ou não? Sim. Esse é o objetivo. O adversário, ele está tranquilo, fala assim, não, peraí, cadê a bola? Não, tó. Faz o gol aí. Tem um adversário assim? Não. Bonzinho? O adversário é o quê? Ele é contra você. Eu estava assistindo um vídeo do nosso próximo adversário, nós vamos ter que derrubar Golias. Estava vendo lá alguns vídeos, né, do pessoal da Noruega. O adversário não vai chegar assim pro Brasil com a bola e falar, pode fazer gol. Pode fazer. Eu vou dar vitória para vocês, porque vocês são bonzinhos. Quem é o nosso adversário na vida espiritual, gente? É o diabo. O diabo, que é aquele que tenta nos desanimar, tenta nos dividir,
Ele tenta te acusar pelo passado para não deixar você ter futuro. Olha o adversário, como ele age na vida espiritual. Ele tenta destruir você, o teu chamado, aquilo que Deus te criou, o teu propósito. Deus te criou com um propósito. E o nosso adversário, o inimigo, ele quer nos destruir. Esse é o objetivo do diabo. E a gente precisa estar atento, porque a palavra de Deus diz assim, ó. Sede sóbrios. Vamos falar do que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Sede sóbrios. Gente, é você não estar fora de si. Quando a pessoa bebe, enche a cara, ela fica sóbria. Porque ela está o quê? Fora de si. Uma pessoa sóbria é uma pessoa consciente. Repete. Consciente. Sabe aquela pessoa que vive no pecado? Ela sabe que ela vai para o inferno, mas ela não vem para a igreja se arrepender, ela continua no mundo. Vindo para a igreja de vez em quando. Ela não está consciente. Sabe quando você está dentro da igreja e você aqui é uma coisa no mundo e você é outra? Se você vive assim, você não está consciente. Sabe a pessoa que prega uma coisa e na realidade ela vive algo totalmente oposto do que ela pregou? Ela não está consciente. Ela não está sóbria. A cabeça dela está desalinhada. E aí, a palavra do Senhor já começa dando pra gente uma lapada aqui, ó. Sede sóbrios. Ó, vamos acordar. Fala aí pra pessoa, vamos acordar. O inimigo tá aí. Vocês já viram um jogo que a pessoa tomou um gol? E aí ela desanima, o pessoal do time desanima e aí começa a jogar assim, parece que já morreu. O jogo só tá começando, mas ela já tá entregue. Quem já viu um time entregar assim as pontas porque tomou um gol, acha que vai perder, já desanima e entrega para o inimigo de bandeja? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Mas a palavra já está falando aqui, ó. Sede sóbrio, sede consciente, acorda e seja o quê? Vigilante. Você não pode estar dormindo, quem dorme não vigia. Quem está com a cabeça lá em Marte não está vivendo, não está sendo vigilante. Presta atenção no que está acontecendo aqui no jogo. O diabo, que é o quem? O vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para levar. Entreguem-se. É o quê? Resistam. Tem gente se entregando, está fazendo errado. Por que você está se entregando? Está sem consciência. Se você cair, precisa falar: que empurrado eu estou fazendo. Deixa eu me arrepender, me consertar e levar minha vida com Deus. Pleno final dos tempos, eu estou achando que eu posso levar minha vida desse jeito. Tem gente que está se entregando para o adversário. Talvez o diabo fez um gol em você. Talvez o diabo conseguiu, ele te deu a tentação, você caiu, e aí por causa disso você fala: agora eu vou entregar todo o jogo, que agora não vem isso mais. Se levanta, levanta a cabeça, levanta, vamos mudar isso, vamos mudar. Existe tempo, e o tempo é agora. Da mesma forma como no jogo existe um período, adianta ele se dedicar e depois que o juiz apitar? Não, apitou o final, acabou. A dedicação precisa acontecer enquanto é tempo. Repete assim, ó. O tempo é agora. O tempo é agora. É agora. Amém, pessoal? Amém. Próximo, coloca aí pra mim. O que mais que a gente pode aprender aqui com o futebol? Todos vestem a camisa do seu time. E por quê? Porque a roupa, ela o quê? Identifica, igual quando a gente está falando da bandeira, né? Da mesma forma como a bandeira que você levanta mostra o que você defende, a roupa que você veste, a camisa que você veste, identifica quem você é. Quem aqui é corintiano?
Se eu te dar uma camisa do Palmeiras nova? Nova. Cadê os palmeirenses? Bora pôr uma camisa do Corinthians aí? Bem nova. Gente, não tem. Sabe o que vocês riem? Porque vocês não imaginam. Vocês falam assim, não, pera. Pegar um corintiano e colocar ali a camiseta do Palmeiras dele não existe. Você não imagina uma coisa dessa. Você consegue entender, gente? Você não imagina. E aí, por que na sua vida acontece isso? Como assim? Vamos agora sair do futebol e entrar na nossa vida espiritual. A Bíblia, gente, ela fala de vestes o tempo todo. Mas é o tempo todo. Vestes de salvação, vestes de justiça, armadura de fé, revestidos de Cristo. É ou não é? É o tempo inteiro a palavra do Senhor falando sobre vestes. Você consegue entender? Não basta dizer que você torce por um time. Você tem que vestir a camisa do time. Isso também espiritualmente. Isso também espiritualmente. Tem gente que quer os benefícios do time, mas não quer vestir a camisa. Você consegue entender isso? Quem veste a camisa não troca a camisa em outro lugar. Por exemplo, na igreja ela veste a camisa da fé. No meio dos amigos tira a camisa da fé, bota a camisa de ser popular. Aí na escola, no serviço, tira a camisa da fé e bota a camisa que agrada aos colegas. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre atitudes. Isso daí não é sobre camisas. Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Tem gente que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Na igreja é uma coisa, ela veste a camisa de Cristo. E na internet, só Deus sabe o que ela assiste, o que ela curte, o que ela vê. Veste a camisa de Cristo na igreja e lá fora. Então, para pensar. Para pensar. Será que eu estou fazendo o certo? Para pensar. E você sabe que até fisicamente a gente pode refletir a respeito? Porque tem gente que diz que é do time de Cristo, mas a sua roupa não condiz. Ah, eu sou do time de Cristo, com uma mini saia. Eu sou do time de Cristo, com um shortinho que não vê tudo. Eu sou do time de Cristo, com um decote que vem até aqui. Eu sou do time de Cristo, mas as suas vestes não condizem. Tem uma moda agora que cada vez eles estão diminuindo mais as roupas, né? Era cropped. A gente foi comprar os moletom para as crianças, não sabe a dificuldade. Por quê? Porque os modelos agora são cropped. Precisa mostrar o quê? Olha o mundo ditando. A mulher, você tem que pegar o masculino, porque o feminino vai mostrar. Cada vez piora. Esses dias eu estava atendendo um cliente e entrou uma mulher de sutiã. Literalmente de sutiã. E aí o outro cliente que estava junto era um cliente do mundo, não era cristão. Eu estava com um, ele estava com o outro lá. E aí o cliente daqui se incomodou fortemente. E ele começou a falar, como pode a pessoa entrar dentro da loja de uma pessoa de sutiã? Só faltou dar o quê? De calcinha. Cadê as meninas? Você se imagina estando de calcinha e sutiã aqui dentro da igreja?
calcinha e sutiã. Vocês sabiam? Ou você não tinha percebido? Não tinha notado? Mas é. Só mudou o tecido, tá? Deixa eu contar uma coisa pra você. Deixa eu contar um segredo aqui, meninas. Olha aqui pra mim. Deixa eu contar um segredo. O tecido da calcinha é um. O da calcinha do biquíni é outro. Mas os dois são calcinha. As pessoas que estão próximas a você estão vendo as suas partes íntimas, estão vendo a sua barriga, estão vendo o seu bumbum. E aí você fala o quê? Não, eu sou de Cristo. Talvez você não tenha se percebido. Talvez você nem tenha notado, né? Que ela falou ali, não tinha notado. Mas, para pensar. Às vezes é um absurdo, aí você muda e fala, opa. Então vigia. Você vai, lógico, você não vai entrar de calça jeans e camiseta até aqui, dentro de um mar. Mas você vai colocar uma blusinha, vai colocar um short. Algo que não fique o teu corpo ali à disposição de qualquer pessoa vendo a sua intimidade. Se você não se vê dessa forma aqui dentro da igreja, por que é normal você estar em um lugar público e em outro local? Às vezes a menina nem vê problema, mas os homens veem. Os homens veem. Eles vêm, eles falam, eles reparam, eles olham. Eles olham. Então cuidado, cuidado, porque muita gente fala que veste a camisa de Cristo. Mas, peraí, você não vê o palmeirense usando a roupa do corintiano? Você não vê o corintiano usando a roupa do palmeirense? Mas aí você quer usar a roupa de uma pessoa do mundo. Você quer usar um vestido que tipo, é uma pessoa do mundo. Não, existe diferença de uniforme. Existe diferença de roupa. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Sim ou sim? Sim. Vamos para o próximo então. Existe o treino por detrás do jogo. Porque ninguém chega na final treinando só de vez em quando. Já pensou se o jogador falasse assim, sabe quando eu vou treinar? Uma vez por ano. Uma vez por mês eu treino. Ele ia chegar na final? Não ia chegar na final. Não ia chegar na final. Eles precisam estar sempre treinando. O treino é algo contínuo. E qual é o treino da nossa fé, gente? Um cristão que não ora, sinto muito. Pastora, hoje você está me dando chapuletada. Eu não. Que eu fui tirar a palavra e Deus falou, então eu não. Sinto muito, mas se você não ora, tem gente que não ora. Pastora, eu não estou conseguindo orar. Aí eu falei, nossa, sério, quanto tempo você não orar? Já fazem meses. Meu Deus do céu. Quer dizer, a pessoa precisa orar. Eu sou cristão, eu não leio a Bíblia. Como que você se prepara para a final? No final dos tempos, o amor de quase todos se esfriarão. Como que você vai se preparar para essa final? Que a gente já está aqui já. Já estamos nas quartas de finais. E você não está preparado porque você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua, você não faz comunhão. É porque eu não gosto de pessoas. Ora, Deus, cura minha cabeça que está ruim. Cura minha mente. Porque o Senhor constituiu a igreja. Eu não gosto de vir para a igreja que é muita gente. Ora, Deus, me ajuda a obedecer, a seguir. O jogador, ele precisa viver em constante treino, cuidando ali do físico dele. Se ele parar de cuidar, já era. Então, a gente precisa compreender isso. Amém, pessoal? Compreender. Quem busca a Deus somente quando acontece um problema está despreparado. Não, mas quando acontece um problema eu oro, pastora. Você está despreparado. Você está querendo ir para uma final sem você ter condicionamento físico, sem
você ter feito os treinos. Quer ser bom, treine. É ou não é? Tudo na vida não é assim? Você quer ser bom, você treina? Por que na fé? Você vive reclamando que minha vida espiritual não vai bem, mas você não ora, você não jejua, você não treina? Então muda isso, amém? Próximo. Tem que existir o quê? Disciplina. Disciplina é a chave da vitória. Olha que coisa. Imagina ali um jogador que ele não obedece o treinador, de jeito nenhum. O treinador fala, vem pra cá, ele vai pra lá. Faz isso, ele faz aquilo. Imagina um jogador assim, que não tem disciplina, que não é obediente, ele atrapalha ele mesmo e atrapalha quem mais? Todo o time. Lembra que a gente é um time? E a gente deve se ajudar. Um jogador indisciplinado, ele não tem um resultado bom. Não tem. Né? E Deus, ele também repreende aqueles que ele ama. Deus, ele repreende. E a repreensão existe para te fazer melhorar. Só que muitos se destroem. A disciplina é algo para te fazer ser melhor e não pior. Você consegue entender? Sim ou não? Sim. A pessoa disciplinada é uma pessoa que ela tem foco. Então ela não desobedece a Deus. Ela é focada na salvação. É uma pessoa que tem rotina. Opa, eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu coloquei no meu coração. Lembra que a gente fez o propósito que se vocês comiam todo dia, fisicamente, vocês tinham que espiritualmente também comer? Quem lembra do propósito? Foi a fase que muita gente falou, nossa, pastor, eu não estou bem na fé. Aí passou? Passou. Tá bom? Tem que ter rotina, constância, força mental, resultado. Tudo isso daí está ligado à disciplina. E a disciplina é muito importante. Amém, pessoal? Deus hoje está dando um culto de disciplina. Porque Ele está o quê? Ensinando. Mesmo que você não goste de alguma coisa, mas Ele está falando com amor, porque Ele está te ensinando. E claro, existe também uma coisa chamada o quê? Banco de reservas. Só que a ideia é que quem está no banco não vai ficar lá para sempre. Essa é a ideia. Quem está no banco não vai ficar no banco para sempre. Qual é o objetivo ali? Se você for indisciplinado, por exemplo, você fica no banco até você aprender. Tem adolescente, por exemplo, aqui na igreja que está de banco. Ó, tá de banco. Você não teve disciplina, você vai ficar de banco para você aprender. Você vai ficar ali um tempo sem jogar para você buscar a Deus, se aproximar de Deus, voltar, entender aqui qual é o teu papel. O banco, ele é um lugar de recuperação para alguns, para outros não. Depende. Por exemplo, vamos falar dos cartões aí. Cartão amarelo. Antes de uma pessoa ser retirada para o banco, primeiro tem o cartão amarelo. O cartão amarelo, ele é só um alerta. Ninguém recebe o cartão amarelo e vai para o banco. Essa é a regra? Amarelo banco? Não. Amarelo é o quê? Um alerta. Opa, ó, você errou, você fez falta. Você cometeu um erro. Às vezes Deus nos alerta sobre as falhas, sobre as brechas que a gente está dando. É um cartão amarelo. Só que se a gente ignora os avisos de Deus, aí as consequências elas podem aumentar. Existe depois o quê? O cartão vermelho. E o cartão vermelho é a reincidência ali, né? Simboliza uma falha maior, é um pecado maior com uma consequência maior. E ali, né, é expulsa, a pessoa é expulsa daquele jogo ali. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, porque quando uma pessoa ela decidiu se entregar para o pecado, viver para o pecado, ela não afeta só
só ela. Ela afeta a igreja, ela afeta os filhos, a família. Ah, Jesus era a porta, a pessoa era a porta para Jesus entrar naquela casa. Aí a pessoa saiu da fé. Aí Jesus não tem mais aquela porta para entrar naquela casa. Você consegue entender? Então olha quantas coisas são afetadas, né? O testemunho. Então não é só um problema individual. Da mesma forma que se alguém for retirado do time ali com cartão vermelho, vai ficar prejudicado esse jogo? Sim ou não? Sim. Então, ó, da mesma forma na nossa vida. Amém? Ah, mas o banco é só isso? Não. Às vezes a pessoa está no banco ali se recuperando de uma ferida, né? O Neymar está no banco e ele é uma pessoa que está ali, que sabe jogar, que joga bem, mas está ali em recuperação, sendo preparado, né? Ou ainda, né, existem aqueles que, trazendo de novo para a fé, são imaturos na fé, tem que aprender muita coisa ainda para estar na linha de frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Davi passou muito tempo no banco. Davi tinha o chamado de ser rei. Ele foi rei imediatamente? Não. Ele foi preparado até aquele momento que ele foi chamado para ser rei. Ele foi chamado lá atrás, escolhido lá atrás, mas ele passou um tempo ali de preparação. Outra pessoa que viveu isso foi José. Quem conhece a história de José do Egito? Quem conhece a história? José viveu no banco. Ele ia ser o governador. Deus tinha preparado para ele algo maravilhoso, mas olha o tempo que ele passou tendo que amadurecer, porque o moleque não podia ser um governador, apesar de Deus ter chamado ele para ele ser governador. Ele nasceu para aquilo era o propósito dele, mas era um moleque governador ia falir tudo. Então ele ficou todo aquele tempo no banco para ele se preparar, para se tornar muito melhor, para ser aquilo que Deus esperava. Amém, pessoal? E a gente deve ser assim, a gente deve fazer a nossa parte e esperar que Deus ele faz ali. Amém? Próximo, coloca aqui para mim. Todo time tem um hino. Todo time tem um hino. O hino do Brasil é bonito, não é? Bonito. Você olha assim uns outros, assim, meio xoxo, né? Não é porque é do nosso time, não, mas é bonito. E todo time tem um hino. Só que olha que coisa, ninguém canta o hino do adversário. Pode ver. Na hora do jogo, cada um vai cantar o seu próprio hino. Cada um vai cantar o seu próprio hino. E na vida espiritual também é assim, gente. Na vida espiritual, o mundo, eles cantam as músicas que definem eles. O que tem na música deles? Orgulho, é dinheiro, é sensualidade, traição, é ego, é fama, valorizando aquilo que o mundo julga ser bom. Então olha só, o mundo canta aquilo, e aí você é de Deus e às vezes está cantando o hino do mundo, cantando a mesma coisa que o mundo canta, curtindo as mesmas músicas do mundo, sendo que a nossa adoração, ela pertence somente ao Senhor. O que sai da nossa boca revela aquilo que a gente representa. Você consegue entender isso? O que sai da sua boca revela o que você representa. Você acabou de glorificar Deus na igreja, você sai lá fora e você coloca lá uma música que é de traição, que é do cara, um sertanejo, um funk, uma sensualidade, uma bagunça. Aí você fala assim, não, pastora, fala de amor. Fala de amor. É porque as meninas não ligam do amor dela chamar ela de vagabunda. Porque elas não estão dentro da igreja para entender que elas não são vagabundas. Então o mundo tem outros parâmetros. Mas a gente não. A gente não é eles. Fala assim, ó, você não é todo mundo. Sua mãe já dizia. É
Então, vamos guardar. Próximo. O objetivo principal. Tudo isso acontece, todo jogo acontece para um objetivo. O troféu, a taça. Porque nenhum atleta suporta meses de treino pensando só no treino. Ele está pensando no prêmio. Você entende? Ele não vai ficar ali, ó, se matando, pensando só que é só treino, não. Ele está pensando, a cabeça dele está onde? No prêmio. E espiritualmente, gente? Espiritualmente a Bíblia fala assim, ó. Não sabem vocês que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas só um leva ao prêmio? Corram de tal maneira que o alcance. Você consegue entender isso? Mais esclarecido do que isso, só dois disso. Porque nós também, a nossa recompensa, o que a gente tem que buscar é o troféu. A nossa recompensa, ela é eterna, o galardão de Deus, ela é eterna. Você não pode desistir. Pensa no prêmio. O quão maravilhoso vai ser você viver com Cristo para sempre. Lá não tem dor, lá não tem tristeza, não tem. Olha só, vai ser uma coisa incrível, maravilhosa. Você sabe que a Copa, ela começa, e quando ela começa, ela aponta para o grande dia. Qual é o grande dia da Copa? A Copa, ela já começa apontando para o grande dia, que é a final. E a nossa caminhada também aponta para o grande dia, que é o nosso encontro com o Senhor. É o nosso encontro. E nesse dia, não vai importar tanta coisa, não vai importar o quanto de dinheiro você teve aqui nesse mundo, o quanto de seguidor você teve aqui, não vai importar quantos aplausos nós recebemos aqui nessa terra, não vai importar nada disso, não vai importar mais nada. Então, gente, foca. A gente precisa permanecer fiéis até o fim. Fiéis até o fim. O futebol, ele é um jogo. Mas a vida cristã, ela é uma missão. A gente falava isso domingo. Quem estava domingo? A vida cristã, ela é uma missão. Que time que você está? Para pensar. A gente deve entrar em campo pelo reino de Deus. Amém, pessoal? Amém. Fazer gol ali é permanecer no desejo do Senhor, no chamado do Senhor, é ganhando alma, é permanecendo, é isso. Agora tem gente que aceita propina do inimigo, aceita as propostas do inimigo para ceder, para entregar o prêmio. Não seja esse tipo de pessoa, que o diabo o tempo inteiro vai querer comprar as suas promessas com propostas ridículas, mas ele vai tentar fazer isso. E a gente precisa estar atentos. Amém, pessoal? Mas antes da gente finalizar, eu quero falar aqui sobre alguém que ninguém fala. Ninguém fala. A gente sabe que tem um time, que tem um técnico, tem a camisa, tem a bandeira. Como assim ninguém fala dele? Se sem ele não ia ter jogo. Sabe quem é? Esse aqui. Existe o... Engraçado que as pessoas elas não falam dele. Imagina se o médico não existisse. O Neymar teria jogado quantos
Quantos jogos? Repete. 1. Repete. Ou talvez nenhum, né, filha? Ter se machucado antes. Olha a importância do médico, porque o médico é aquele que sabe doente. O médico é o que vai tratar ele para ele poder estar pronto para fazer o que tem que fazer. Quem é esse médico na nossa vida? Vamos ver o que a Bíblia fala. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha isso. Jesus é quem cura as feridas que parecem ser impossíveis, as feridas que, se ele não existisse, você já teria parado. É ele quem cura, é ele quem restaura quem caiu, é ele quem levanta quem está machucado, é ele quem resolve, né, o maior problema de todos, que é o pecado. Ninguém fica de fora porque está quebrado, porque todos podem ser restaurados por ele. Olha que coisa. Ninguém fica de fora. Quem ficar de fora é porque quer. Não foi até o médico. Ninguém fica de fora. Só que acontece uma coisa aqui na vida espiritual que nunca aconteceu em nenhum jogo de futebol que você já assistiu. Quem é que já assistiu muitos jogos? Levanta a mão. Cuidado com a idolatria, tá? Cuidado com a idolatria. Torcer é legal, pular é legal, mas se virar roxo, aí já era. Você entende? Não pode ser roxo. Eu sou corintiano roxo. Não. Ou você é corintiano ou não seja, não tenha time. Para você não ir para o inferno, não é do time, hein? Estou falando verdade isso. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, não. É verdade. Às vezes a gente fala com um tom de brincadeira, pode parecer brincadeira. Estou falando de verdade, tá? Quem aqui já assistiu muitos jogos? Já assistiu? Agora o pessoal nem levanta mais a mão. A gente pode assistir, mas a forma como a gente reage. Teve um cliente que foi lá e falou: não, o Brasil ali perdeu, o cara quebrou a TV no local. Tipo, a pessoa enlouquecida, a pessoa fora de si. Isso daí é não ter controle. Se você descontrola, se você é roxo, aí esquece que as suas vestes não podem estar roxas. Tem que estar branca. Roxo não. Tá? Mas, em todo jogo que você assistiu, mesmo que você que já tenha assistido muitos jogos, porque você gosta e assistiu muito, você nunca viu o que aconteceu aqui na vida espiritual. Eu vou provar para vocês. Vou provar para vocês. Quem aqui já viu um médico, já que o jogador se quebrou, um médico entrou no lugar do jogador para jogar no lugar dele e vencer o jogo? Qual jogo que você assistiu? Que jogo? Cadê Ezequiel? Que jogo que você assistiu que o jogador, presta atenção aqui, o jogador se machucou, se feriu, se quebrou. Aliás, teve um jogador que quebrou as pernas, foi? Quebrou a perna, tantos pedaços. Você viu o médico dele falando: vem cá que eu vou te curar. Enquanto isso, quando você está aqui, sendo curado, com esse remédio aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar lá e eu vou fazer esse time vencer. Você já viu isso acontecer, sim ou não? Não ou não? Não, porque isso nunca aconteceu, com exceção de Jesus, que espiritualmente
espiritualmente. Ele fez exatamente isso. Ele que é o médico dos médicos, saiu do posto dele para entrar em campo num time que estava falido, perdendo, acabado, arrasado, destruído, e ele fez o gol. Enquanto nós estávamos fora do jogo, destruídos, machucados pelo pecado, enquanto a gente estava fora do jogo, destruídos, vem o Senhor Jesus. E ele vence a batalha que nós não poderíamos vencer, porque o pecado arrasou com a gente e a gente não ia conseguir vencer. Então ele nos restaura para que a gente possa de novo entrar em campo. Ele é o médico, ele foi o craque, a estrela, ele foi a luz que iluminou o nosso caminho, ele foi o capitão que entrou como um homem, como alguém comum para jogar com a gente, para nos ensinar como que se joga e fazer gol no nosso lugar, porque a gente não tinha condições de fazer esse gol. O gol da salvação a gente não podia fazer sozinhos. E o que você não viu em nenhum jogo de TV aconteceu sobre a sua vida espiritual. Amém, igreja? Amém. E se você crê e você entendeu este culto, entendeu que você é da seleção de Deus, você foi escalado. Quem aqui viu lá no início, lá, você sendo escalado? Você foi escalado para a seleção do Senhor. Deus é o dono do time. Ele é a nossa bandeira. O Espírito Santo é o técnico. O Senhor Jesus é o nosso médico, é aquele que nos salvou. Agora, o que você está esperando para vencer? Ele já fez tudo. A gente só precisa, assim, é uma decisão de amá-lo com todo o nosso coração. É o mínimo. É viver por Ele. Ele morreu por nós. Porque Ele tanto nos amou, Ele morreu por nós. E porque nós o amamos, nós vamos viver por Ele. Porque é tão pequeno. É pequeno. E as pessoas não tomam a decisão. Mas está na hora de você tomar. Amém, igreja? Amém.